Salve, salve, concurseiro! Professor Kio de novo na área e agora para falar com você sobre matemática, tá? Vou trazer um assunto simples, mas muito importante na hora de você resolver exercícios. Então fica ligado que é importante você entender o processo para você não ficar decorando o algoritmo só, tá? Se você entende o processo, você sabe por que você está dando cada passo, a chance de você perder essa informação, de você esquecer, de você errar é muito menor. Tá bom? Então entenda o processo. Em matemática é muito importante entender e saber o porquê que você está fazendo, que você nunca mais vai esquecer, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a divisão. Vou trazer para você de uma forma bem simples o que é a divisão, para que você entendendo como é que a gente chega no algoritmo, você não vai simplesmente decorar o algoritmo, você vai saber fazer esse algoritmo e não vai errar nenhuma divisão mais daqui para frente. Para a gente começar a falar de divisão, vou trazer aqui para a tela para a gente ver o que é a divisão. Divisão é uma operação matemática utilizada para separar uma certa quantidade em partes iguais, tá? Então falou em divisão, você vai pensar em repartição em partes iguais. Dividir é separar ou repartir em partes iguais. Fica atento nisso, tem que ser em partes iguais, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Imagina que você tenha 7 bloquinhos, vamos pensar em 7 pedacinhos de chocolate aí, tá? Todos iguais. E aí nós vamos dividir isso para 3 pessoas. Isso acontece direto lá em casa, né? Eu tenho 3 filhos, tenho que dividir com eles com os 3 aí o chocolate, tá? Então eu tenho esses 7 pedacinhos, eu vou dar. Vou começar distribuindo assim, ó. Vou dar um para o A, vou dar um para o B, vou dar um para o C. Certo? Cada um até agora ganhou um. Vou dar um de novo para o A, mais um para o B, mais um para o C. Então até agora cada um deles ganhou 2. Agora eu tenho só um para distribuir. Se eu der para o A fica com 3, fica com um a mais que todos os outros. Se eu der para o B a mesma coisa, se eu der para o C a mesma coisa. Então esse bloquinho aqui eu vou dizer que ele sobrou nessa divisão. Tá? Eu não consigo dar ele para nenhum dos participantes, porque senão eu não vou estar separando, dividindo em partes iguais. Então nesse caso, nós conseguimos distribuir para cada um deles 2 bloquinhos, e aí nós tivemos um bloquinho que restou, tá? O resto é a sobra. Então a sobra foi igual a 1. Então distribuímos 6 bloquinhos, de chocolate, 2 para cada um dos 3, e também ficou um sobrando, ficou um que eu não consegui continuar a divisão, tá? Então nesse caso, trazendo para a divisão na chave aqui, ó, o jeito mais famoso de fazer a divisão, 7 dividido por 3 deu 2, 2 vezes 3 deu 6, 7 menos 6 deu 1, tá? Vamos conhecer o que são esses números aí espalhados, ó. Eu tenho aqui o 7, ele é conhecido como dividendo, tá? É o número que seria a quantidade de chocolates aí nesse caso. O 3, que é o divisor, que é em quantas partes eu quero dividir, Então, nesse caso, são 3 pessoas, eu vou dividir por 3, tá? 2, que seria o quociente é o resultado, quantos pedaços eu dei para cada uma das 3 pessoas, nesse caso. E esse 1 aí seria o resto é o que sobra na divisão. Eu não consigo agora, com esse 1 pedacinho, dar para nenhum dos 3, sem quebrar esse pedacinho, claro, Então, se eu tiver que pegar esse pedacinho para repartir entre os 3, eu vou ter que quebrar em 3 pedaços para conseguir dividir de maneira igual. Então, aqui eu vou dizer que esse número, esse 1 aí, é o que sobrou, porque eu não consegui continuar fazendo o processo de divisão. Vamos agora aumentar a quantidade de bloquinhos que a gente vai ter para dividir, para a gente chegar naturalmente aí na ideia que está por trás do algoritmo, O algoritmo seria aquele passo a passo que a gente vai seguir para a gente efetuar a divisão. Então vamos pensar que a gente tem agora 77 bloquinhos de chocolate para dividir para 3 pessoas. Então pensa que eu já poderia desenhar os 77 bloquinhos aí e fazer a divisão. Eu dou um para um para o outro e vou fazendo isso. Perceba que é um processo que vai demorar pra caramba, É um processo lento, porque são 77 bloquinhos agora para passar eles pela tela. E aí a gente vai aproveitar uma coisa que a gente tem no nosso sistema de numeração. Ele é um sistema de base 10. Nós agrupamos de 10 em 10. Então quando eu junto 10 unidades, eu troco isso por uma dezena. Quando eu junto 10 dezenas, eu troco isso por uma centena. Então nós vamos juntando sempre de 10 em 10. Então nesse número aqui eu posso dizer que eu tenho 7 dezenas e tenho 7 unidades. E a dezena seria um bloco compridão, assim, com 10 unidades lá. Então, na hora de desenhar, eu vou desenhar assim, 7 dezenas. Perceba que são 7 blocos, grandes, porque cada bloquinho tem 10 unidades aí. E depois eu desenho as 7 unidades, que são 7 bloquinhos de unidade mesmo. Tá vendo? Menorzinhos. Então, dessa forma, eu vou fazer o seguinte, vou começar pelos blocos grandes das dezenas, depois eu passo a dividir as unidades, tá? Lembrando que um bloco de dezena corresponde a 10 unidades, tá? Isso aí a gente já sabe que o nosso sistema de numeração é de base 10. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos dar uma dezena para o A, uma dezena para o B e uma dezena para o C. Então, até agora, cada um levou 1. Aí nós vamos uma para o A, uma para o B e uma para o C. Muito parecido com o problema anterior, conseguimos dar 2 dezenas para cada um deles e aí a gente vai perceber que uma dezena sobrou. Essa dezena eu não consigo dividir, tá? Então dezenas completas, cada um deles ganha 2, tá? E essa dezena aí sobra.
Só que como ela sobra e ela tem várias unidades dentro dela, eu posso agora desmembrar essa dezena que sobrou, né? E já que ela sobrou, não consigo mais entregá-la como dezena fechada, eu posso quebrar esses bloquinhos, separar eles e transformar eles em unidades. Eu passo a pensar neles agora como unidades, nesse caso eu passo a ter 10 bloquinhos individuais aí. E aí, colocando eles mais ou menos separados de uma forma já mais esperta, ó, eu posso pegar a primeira coluna e dar para o A segunda coluna para o B e a terceira coluna para o C. Desse modo, perceba que cada um deles ganhou exatamente 5 unidades, tá? O A está com 5, o B está com 5, o C está com 5. E aí sobram 2 bloquinhos ali, ó. Esses 2 aqui sobrou mesmo, não tem o que fazer, tá? Se eu entregar para o A e para o B, o C fica com menos, então não é divisão. Se eu entregar para o B e para o C, é o A que fica com menos. Então alguém ali ficaria com menos, eu não posso continuar a divisão com esses 2, tá? Para continuar eu teria que quebrar eles e por enquanto a gente não vai fazer isso. A gente pode, vou falar isso lá no exemplo aqui mais para frente, que a gente pode quebrar a unidade e aí trabalhar com os décimos, os centésimos, né? Que a gente vai ter os números decimais, né? Não tem problema nenhum. Mas nesse caso aqui eu vou parar por aqui, vou dizer que o resto, né? O que sobrou foi 2, tá? Então a gente tem, cada um das 3 pessoas recebeu exatamente 2 dezenas completas e 5 unidades, tá? E ainda tivemos um resto de 2 unidades, tá? Então trazendo lá para a chave, ó, como é que fica essa conta? A gente vai fazer 77 dividido por 3, tá? Qual foi a nossa ideia? A nossa ideia é começar lá pelas dezenas. Então lá nas dezenas a gente tinha 7, dividiu em 3 pessoas, demos 2 para cada um, 2 vezes 3 deu 6, sobrou uma dezena. Agora, já que sobrou uma dezena, eu posso pensar nessa dezena como unidade. Então eu quebro ela em unidades, tá? Uma dezena vão virar 10 unidades. Pensando em unidades, eu posso juntar com aquelas 7 que está ali, ó. E aí eu começo a pensar em unidades agora, ó. Então eu tenho 17 unidades, né? Vou dividir para 3 pessoas, aí eu vou conseguir dar 5 para cada uma. 5 vezes 3 dá 15 e vai sobrar exatamente 2. Então perceba que o algoritmo, ele vem dessa ideia que a gente fez aqui agora, né? Separando aí, pensando primeiro nas dezenas. Se sobrar dezena, eu quebro e transformo isso em unidade. E aí se sobrar unidades, eu posso ou parar, se for o caso, né? Se eu estiver fazendo uma divisão em inteiros, e aí vai ser o resto, ou eu posso depois quebrar isso em décimo, centésimo, enquanto for preciso para continuar a conta aí, e aí eu vou ter um quociente, nesse caso, sendo um número decimal. Ó, então a gente entregou 25 bloquinhos para cada uma das 3 pessoas e ainda sobraram 2 bloquinhos, tá? Então deu 77 bloquinhos que a gente tinha. E é uma maneira de você fazer essa conferência, para ver se sua divisão está certa, toda vez que você pegar o divisor e multiplicar ele pelo quociente, basta acrescentar o resto que o resultado precisa ser o dividendo. Tá? Então pensa só, eu tenho 3 pessoas, cada uma delas recebendo 25 bloquinhos, né? Então no caso eu distribuí já 75 bloquinhos, mais os 2 que sobraram tem que dar exatamente 77, que era a quantidade de bloquinhos que a gente tinha no início para fazer a divisão, tá? Então é uma maneira de você conferir se você fez a divisão certa ou não. E antes da gente apresentar os exemplos agora, eu queria pedir para você não se esquecer de dar o like nesse vídeo, né? Se inscrever no canal e ativar os sininhos aí para receber as nossas notificações. Vamos começar o primeiro exemplo nosso aqui, dividindo 584 em 4 partes. Tá? Então vamos lá, 584 dividido por 4. Nós vamos colocar primeiro 584, dentro da chave nós colocamos 4 e vamos fazer o seguinte, vamos começar sempre pelo maior agrupamento. Nesse caso, as centenas. Tenho 5 centenas, 8 dezenas e 4 unidades, tá? Lembra que uma centena são 10 dezenas, né? Uma centena tem 100 unidades, mas se você for pensar uma centena em termos de dezena, você tem 10 dezenas para virar uma centena. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar com 5 centenas. Pegando 5 centenas, dividido em 4 partes, eu consigo dar uma para cada um, né? 1 vezes 4 dá 4. Se eu tentar dar 2 vezes 4 dá 8, já passou, eu não tenho centena suficiente, tá? Então nesse caso sobrou uma centena ainda. Mas aí eu tenho 8 dezenas ali, ó, do lado, que eu posso quebrar essa uma centena em 10 dezenas e juntar com aquelas 8 dezenas que eu tenho ali. Então eu busco aquelas 8 dezenas ali, coloco junto e aí eu passo a ter as 10 dezenas da centena que eu tinha, mais essas 8 dezenas que estão ali, eu tenho 18 dezenas para continuar a conta. Repara que agora quando eu for fazer, eu vou ter o resultado lá em dezenas. Em centenas eu consegui dar só uma para cada uma das 4 pessoas, tá? Cada uma das 4 partes que eu estou dividindo. Então nesse caso, vamos continuar pensando agora em dezenas. Eu tenho 18 dezenas, vou dividir isso em 4, né? Eu vou conseguir colocar 4 para cada um. 4 vezes 4, 16. Se eu colocar 5, 5 vezes 4 já dá 20, passou, tá? Então nós vamos ter que colocar 4 e aí vão sobrar 2
dezenas ainda, tá? Sobrando 2 dezenas, eu vou olhar e perceber que eu tenho 4 unidades ali. Então eu quebro essas 2 dezenas em 20 unidades, né? 2 dezenas vira 20 unidades, junto com aquelas 4 unidades, e aí eu passo a ter 24 unidades. E agora eu vou dividir essas unidades. Então agora o número que eu vou obter ali vai estar lá na posição das unidades, tá? Então 24 unidades dividido para 4 pessoas vai ser exatamente 6, né? 6 vezes 4 dá 24. E nesse caso sobrou resto zero. E aí a gente vai chamar essa divisão, então, a gente vai conhecer ela como divisão exata, tá? Porque o resto foi zero. Então uma divisão exata, o resto deu zero, você conseguiu dividir e não sobrou nada, tá? Beleza? Então esse é o caso aqui. Então 584 dividido por 4 deu exatamente 146. Fazendo a conferência, ó, 4 vezes 146 dá exatamente 584. No próximo exemplo, vamos dividir 123 em 5 partes, tá? Vamos fazer 123 dividido por 5. Então vamos lá, vamos trazer para a chave 123 dividido por 5. Vamos começar sempre no maior agrupamento possível. Nesse caso eu tenho uma centena, 2 dezenas e 3 unidades, tá? Então eu vou começar lá na centena. Perceba que pegar uma centena é pouco, né? Eu tenho uma centena só, quero dividir em 5 partes, não vou conseguir fazer isso. Então eu não vou considerar essa centena, que eu não consigo nem começar essa brincadeira pensando em centenas, tá? Então eu vou começar pensando em juntar essa centena, transformar ela em 10 dezenas, e aí pegá-la junto com as 2 dezenas que eu tenho ali do lado. Então eu penso nela em 12 dezenas, aí eu consigo fazer a conta. Ó. 12 dividido por 5 vai dar 2 para cada um, né? 2 vezes 5, 10, e aí sobram 2, tá? Perceba que se eu tentasse colocar 3 ali, 3 vezes 5 dava 15, já passava. Então o máximo de dezenas que eu posso dar para cada uma dessas partes são 2, tá? Então 2 vezes 5, 10, e aí sobram 2 dezenas. Sobrando 2 dezenas, repara que eu tenho ali no número, né, 3 unidades. Então eu posso pensar agora em transformar as minhas 2 dezenas em unidades e juntar com aquelas 3, tá? Então uma dezena tem 10 unidades, 2 dezenas vão ter 20 unidades. Então eu vou transformar essas 2 dezenas em 20 unidades e juntar com aquelas 3 unidades que eu tinha ali. Então eu vou ter ao todo 23 unidades. Agora eu estou dividindo as unidades. Então a minha resposta já vai ser do lado do 2 ali, ó. O 2 ali que apareceu são 2 dezenas para cada um, tá? Agora em unidades, quantas unidades eu vou dar para cada um dessas 5 partes, tá? Então eu tenho 23 unidades, vou fazer essa conta. Vamos lá. 23 unidades dividido em 5 vai dar 4, né? 4 vezes 5 dá 20. Repara que se você tentar 5, 5 vezes 5 dá 25, já passou, você só tem 23, tá? Então tem que ser 4 mesmo. Então 4 vezes 5 dá 20. E aí eu tinha 23 menos 20, sobraram 3 unidades, tá? Então essas 3 unidades que sobrou, aqui eu vou parar, é o resto, tá bom? Então eu posso dizer que 123 dividido em 5 partes vai dar 24 para cada uma das partes e o resto vai ser 3. Então como você teve agora um resto que não é zero, tá? O resto é 3, não foi zero. Quando o resto não for zero, você vai chamar de divisão não exata ou divisão com resto, tá? Então, nesse caso, nós podemos fazer até a conta aqui para verificar que 5 partes, cada uma delas com 24 unidades, né? 5 vezes 24 dá 120, mais as 3 que sobraram de resto, deu um total de 123. Então, nós realmente fizemos a nossa conta certinha. Nesse exemplo agora, vamos dividir 945 em 4 partes iguais, tá? Então, 945 dividido por 4. Colocamos aí na chave e vamos lá, vamos pegar sempre o maior agrupamento possível para começar, tá? Nesse caso nós temos 9 centenas, 4 dezenas e 5 unidades, tá? Então eu vou lá nas centenas, que é o maior agrupamento que eu tenho. Então eu vou pegar 9 centenas e vou dividir em 4 partes. Então eu consigo dar 2 centenas para cada uma dessas partes, tá? Se eu tentar dar 3 vezes 4 é 12, já passou. Tá? Então tem que ser 2 no máximo. 2 vezes 4, eu vou ter distribuído 8 centenas ao todo. Como eu tinha 9, 9 menos 8 que eu já distribuí, sobraram uma centena. Tá? Essa centena, em termos de centena, eu não consigo dividir mais. Sobrou só uma e eu tenho 4 partes para dividir. Aí o que eu vou fazer? Eu vou quebrar ela. Eu já tenho ali do lado 4 dezenas, né? E essa centena eu posso quebrar ela em 10 dezenas. Tá? Então nesse caso eu posso juntar aquelas 4 dezenas que estão ali, com essas 10 dezenas agora, né, que veio da centena que eu tinha, passo a ter 14 dezenas, tá? Com 14 dezenas, nós vamos continuar a divisão. 14 dezenas dividido em 4, eu vou ter exatamente 3 dezenas. Olha onde o 3 está, do lado do 2. O 2 era centenas, o 3 agora representa as dezenas. Então, 3 vezes 4 dá 12. Repara que se eu aumentar esse 3, tentar fazer 4 não vai dar certo, né? 4 vezes 4 é 16, vai passar. Eu só tenho 14 aí nesse caso para dividir. Então eu vou fazer 3 vezes 4 dá 12, 14 menos 12 deu 2. Sobraram então 2 dezenas, tá?
posso continuar a divisão, porque eu tenho duas dezenas, posso quebrar essas dezenas em unidades e buscar aquelas unidades que estão ali em cima, ó, que são as 5. Então traz aquelas 5 para cá, transforma essas duas dezenas que você tinha em unidades, passa a ser 20, então 20 mais aquelas 5 são 25 unidades para a gente fazer essa divisão, tá? Então 25 unidades dividido em 4, eu consigo dar no máximo 6, tá? 6 vezes 4 é 24. Se você tentar 7, você vai ver que passa, já dá 28, e aí eu só tenho 25, não ia dar certo. Então 6 vezes 4, 24, e aí eu tenho 25 menos 24, uma unidade sobrando. Tá? Então aqui eu poderia parar e falar que o resto é 1. Mas nesse caso, vamos pensar que a gente está trabalhando com alguma coisa que admite você quebrar a unidade em pedaços. Tá? Vamos supor que você está pensando em dinheiro. Dinheiro é uma coisa que você consegue quebrar. Você consegue quebrar o real, o dólar, enfim, uma unidade de dinheiro, você consegue quebrar ela em centavos, em pedaços menores. Tá? Então aqui a gente vai quebrar o nosso sistema, a gente quebra em 10 pedaços, vira décimos. A gente quebra em 10 pedaços de novo, vira centésimos e assim por diante. A gente vai sempre quebrando de 10 em 10. Assim como a gente junta de 10 em 10 para chegar no próximo agrupamento, a gente quebra também de 10 em 10. Tá? Então aqui eu vou transformar essa uma unidade em 10 pedacinhos, que eu vou chamar de décimos. Tá? E aí a gente já coloca a vírgula lá para dizer, ó, agora a gente está dividindo os décimos. Tá? A parte de dezenas eu já fiz, de centenas eu já fiz e de unidades eu já fiz. A parte inteira já está ali. Agora eu vou colocar a vírgula para dizer, ó, o que eu estou dividindo agora são décimos, são pedacinhos da unidade, tá? Então vamos lá, tenho 10 décimos, vou dividir em 4 partes, tá? Eu consigo colocar 2 partes, né? 2 para cada um, 2 vezes 4 dá 8, né? Repara que 3 já ia passar, mesma coisa. Então, nesse caso, dos 10 décimos que eu tinha, 8 eu já distribuí entre as 4 partes, sobraram 2 décimos. Tá? Em termos de décimos, esses pedacinhos eu não consigo mais dividir, só tenho 2, tem 4 partes para fazer. Aí eu posso quebrar eles de novo. Então eu quebro cada um desses pedacinhos em 10 partes, né? Lembra que o nosso sistema é de base 10, a gente sempre quebra de 10 em 10. Então eu quebro em 10 partes e eu passo a ter centésimos. Então eu transformo 2 décimos, passam a ser 20 centésimos. Aí esses 20 centésimos eu vou dividir também em 4 pedacinhos, né? Em 4 partes, e eu vou ter 5 para cada um deles. Para cada uma das partes eu consigo colocar 5 centésimos. Aí 5 vezes 4 dá 20, e aí zerou a nossa parada, tá? Então, nesse caso, posso dizer que R$ 945, por exemplo, dividido em 4 parcelas, vai dar exatamente 236,25 para cada parcela, tá? Então, fazendo a conferência, 4 vezes 236,25, mais 0, né? Nesse caso que a gente já foi até esgotar a divisão, deu exatamente 945, a gente fez a divisão correta. Eu deixei esse exemplo aqui para o final para mostrar para você que muita gente comete esse erro na hora de fazer a divisão porque não sabe o que está fazendo, porque simplesmente decorou um algoritmo e vai seguindo aquele passo a passo. De repente comete o erro e nem percebe que cometeu, tá? E isso não vai acontecer com você porque você sabe o que você está fazendo, tá? Vamos lá, ó, 1.415 dividido por 13. Olha só, você vai fazer essa conta, a gente começa lá, uma unidade de milhar é pouco para dividir por 13. Então já vamos pegar direto 14 centenas e vamos dividir em 13 partes, tá? Aí vai dar uma centena para cada um, tá? E vai sobrar uma centena. E aí chegou nesse ponto aqui, o que a pessoa faz? Bom, sobrou 1. Tá? Aí ela vai lá e busca aquele 1 ali, e aí ela transforma em 11, tá? 11 dá para dividir por 13? Você vai perceber que não, né? E aí ela fala assim, bom, vamos buscar o 5 então. Aí vai dar 115, ela faz 8 vezes 13, 104, sobrou 11, pronto. O meu quociente é 18 e o meu resto é 11. E aí, essa divisão está completamente errada, tá? 1.415 dividido por 13 não tem como dar 18, tá? 18 é um número muito pequeno para ser o seu quociente. Então, onde que a pessoa errou? Ela errou ali, ó. Quando ela puxou o 1 para virar o 11, ela transformou centenas em dezenas, tá? E aí quando ela puxou o 5, ela transformou agora o 11 em 115, ela transformou dezenas em unidades. Quando ela fez 115 dividido por 13, ela está dividindo em unidades, ela está pensando agora em 115 unidades dividido em 13 partes. Aí sim vai dar 8 unidades para cada uma das 13 partes. Então esse 8, ele não pode estar ali logo depois da centena. Ele não pode estar ali no lugar da dezena. Ele é unidade. Então, você teria que colocar ele no lugar das unidades. Então, quem ficaria no lugar da dezena? Aí você colocaria 0, né? Então, para fazer essa conta certa, vamos fazer o seguinte. Sobrou 11 dezenas ali. Não consegui dividir, o que eu vou fazer? Eu vou dar 0 dezenas para cada uma das partes, e aí sobra 11 dezenas. Eu falo, olha, eu não consegui entregar, né, separar as dezenas, porque eu tinha 11 dezenas só, e eu tinha que dividir por 13 partes. Então, eu dei 0
dezenas, né? Não distribuí dezenas, e aí quebrei as dezenas em unidades. Quebrando essas 11 dezenas em unidades, eu vou passar a ter 110 unidades e vou juntar com aquelas 5 que eu já tinha. Então agora eu tenho um total de 115 unidades. Aí eu posso fazer a divisão como unidades. Ó. 115 unidades vai dar 8 para cada parte, 8 vezes 13 dá 104, e aí o resto é 11. Tá? Então nesse caso teremos 1415 dividido por 13, vai ter um resultado de 108 para cada parte, com o resto 11. Tá? Se você fizer a verificação, 13 vezes 108 mais 11 vai dar exatamente 1415. Valeu? Então, espero que você tenha gostado, né? A gente se vê logo mais no próximo vídeo. Aquele abraço.